Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando aqui a aula de Geografia Bíblica. E nesta aula, irmãos, nós vamos ver aqui a noção geral de geografia, geografia bíblica, as ciências auxiliares da geografia bíblica e também como que isso se aplica ao estudo das escrituras, como que essas ciências nos auxiliam aí a entender melhor a palavra de Deus. Então vamos lá. Noção geral. O que é geografia? Aqui nós temos uma noção limitada e depois uma noção mais abrangente. Inicialmente, irmãos, geografia sempre foi visto como a descrição da terra, geo, terra, solo, chão, e graf, descrição ou descrever. Quando se falava em geografia, entendia-se que era a ciência que ajudava a descrever o solo, os rios, a vegetação. No entanto, a partir do século XIX, essa noção mudou. E agora nós temos uma noção mais abrangente sobre a geografia. Ela é a descrição da Terra e dos fenômenos e suas relações. Vamos entender melhor isso. A geografia, no seu contexto mais abrangente, ela descreve os fenômenos e as relações. Que fenômenos são esses? Fenômenos físicos, isto está falando do planeta, biológicos, está falando da vida, e humanos, está falando da sociedade. E a relação entre eles, o humano e o meio físico, o humano e o meio biológico, o meio biológico e o meio físico. Então, um estudo abrangente aí da geografia envolve isso aqui, tá bom, meus irmãos? Agora, quando se fala em geografia bíblica, o conceito é o mesmo. É o estudo dos fenômenos e suas relações, tudo que ocorre na superfície da Terra. Mas existe aí, é claro, um foco. Quando se fala em geografia bíblica, nós temos aqui o conceito de conhecer características do mundo bíblico. Esta é a diferença. É toda essa questão que nós acabamos de citar, no entanto, voltada para o mundo bíblico. Creio que ficou bem claro aí essa distinção entre geografia e geografia bíblica. Agora, como sabemos, a geografia ela é uma ciência multidisciplinar. Isso significa que ela não trabalha isolada. Não é só a geografia, existem inúmeras outras ciências, para não dizer que quase todas as ciências, elas são multidisciplinares. Uma depende da outra. Ela se torna mais eficaz quando ela tem o auxílio de outras ciências. E quais seriam as ciências que estão aí lado a lado com a geografia independente se é geografia bíblica ou geografia geral? Temos aqui, ó, ciências auxiliares: história, geologia e arqueologia. Vamos ver cada uma delas para ter aí uma rápida descrição e finalidade. Vamos aumentar um pouco. História é a narração metódica de fatos. São os fatos organizados dentro do tempo. Tudo que ocorre na superfície da Terra
tudo que ocorre com seres humanos, tudo que ocorre com a sociedade, só que colocado de uma maneira ordenada, metódica. Esses fatos estão relacionados a questões políticas, sociais, econômicas e culturais. Lembrando, quando o nosso aspecto aqui é o estudo pela geografia bíblica, os fatos políticos, sociais, econômicos e culturais estarão voltados ao período bíblico, ok? Não esqueçam disso, que isso é bem importante. Vou fechar aqui. Geologia. A geologia é o estudo da Terra. Geo, terra. Logia, estudo. Ela estuda o quê? Ela estuda a história da Terra, a vida e a estrutura. Quando falamos aqui de Terra, é a Terra planeta. Note que está aqui um T maiúsculo. Não é terra, chão. Quais são os ramos da geologia? Temos um mapinha aqui para você ter uma ideia. Olha só, que interessante. Então, ela se ramifica aqui em teórica ou geral e aplicada. Na teórica ou geral, tem a geologia física, a histórica, e aqui na aplicada tem a economia e engenharia. Olha que interessante. É claro, quando estamos falando em questão de auxílio à geografia bíblica, o ramo da geologia aqui que nós vamos prestar mais atenção, que vai ser útil, está dentro da geologia física e a geologia histórica. Então, vamos voltar aqui. Vamos ver como isso acontece. Geologia histórica. Temos a estratigrafia e paleontologia. Estratigrafia. Eu abri aqui, temos esta imagem. Olha que interessante. Estratigrafia é um processo, irmãos, de estudo e análise de um território, de um terreno, que eles chamam de sítio arqueológico. É determinada uma área para estudo, para pesquisa. E neste desenho, aqui quando eu passo o cursor em cima, fica fosco. Então eu não vou colocar o cursor. Mas observe que você tem uma numeração aí. 1, 2, 3, 4 e termina no 7 aqui embaixo. Note que isso aqui é uma estratificação do terreno. Aqui o número 1 indica a parte mais externa do terreno, é o iniciozinho ali da escavação, né? E depois você vai aprofundando até o nível 7. Vamos entender melhor isso? Olha, e também você pode observar do lado aqui, 0, 5 metros, 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros cavados, certo? Esse é um processo de estratigrafia. Essa legenda vai mostrar para a gente, explicar aqui, olha, o 1, escavação arqueológica, 2, camada mais recente. Vou tirar o cursor para não ficar fosco. 3, vestígios da... Deixa eu aumentar, né? Ele colocou aqui um objeto.
faiança portuguesa, e assim por diante. Isso aqui eu peguei esse exemplo na internet só para ilustrar, para a gente entender o que é a estratigrafia. Tá? Então, ele pega um terreno e ele vai ali analisando por camadas. Então, isso está ligado à geologia. Novamente, lembre-se que os estudiosos que trabalham nessa área, você tem o ramo mais geral e tem um ramo voltado para as questões bíblicas. Então, escavações arqueológicas voltadas a assuntos bíblicos, elas estão nos sítios arqueológicos bíblicos. Maiores informações você tem dentro do seu livro de geografia bíblica. Então agora temos a paleontologia. Olha aqui. A paleontologia, estudo da vida pré-histórica por meio de fósseis. Esses fósseis são aquelas impressões ou até materiais encontrados nas rochas, tá? Fósseis, na verdade, ele não é bem um material, ele é mais uma impressão, se foi, por exemplo, um peixe que foi comprimido contra uma rocha durante centenas ou milhares de anos. Não tem mais o peixe ali, mas tem o seu formato na rocha. E assim tem animais, plantas, micro-organismos, tudo para entender como foi a vida antes da história começar a ser contada. Isso é pré-história. Então a paleontologia ocupa-se disso. A pesquisa sobre existência de dinossauros. Existiu dinossauro mesmo? Será que todos eles eram carnívoros ou havia herbívoros? Qual o tamanho? Onde eles viveram? O que colocou fim aos dinossauros? Então, o estudo da paleontologia se ocupa disso. Agora, a outra ciência, vou fechar aqui, é a arqueologia. Conceito geral, estudo de antiguidades. E com um conceito mais abrangente, estudo dos restos materiais do passado. Tá? Então, o que seria aqui essas antiguidades? Aqui temos uma foto de um arqueólogo. Seus instrumentos são bem simples. Ele trabalha com essa colher de pedreiro, com pincéis, com balde. E são coisas bem simples para quê? Para fazer as escavações nos sítios arqueológicos e buscar as evidências. Tudo que eles estão buscando são evidências para poder entender melhor a história. E a arqueologia bíblica? É justamente o mesmo estudo, a mesma forma de estudo, só que voltado ao período bíblico. Não podemos esquecer isso. Como que essas ciências trabalham juntas para auxiliar na compreensão do texto bíblico? Vamos ver aqui a aplicação destas ciências, pelo menos de duas delas. Olha essa pergunta aqui. Onde localizavam-se as cidades da Campina do Jordão? Nós estamos falando das cidades que eram vizinhas às cidades de Sodoma e Gomorra, certo? Ó, para respondermos esta pergunta,
primeiro vamos ver quais cidades são, né? Olha aqui, ó. Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Como que vamos responder isto? Usando da ciência geológica e arqueológica. A geologia e a arqueologia, elas buscam evidência, tá? Evidências são provas, são pistas, são detalhes que vai ajudar eles a compreender melhor aquilo que está escrito. Digamos que o geólogo cristão, como sendo ele cristão, ele acredita no texto sagrado, ele não tem dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus e foi inspirada por Deus. Mas além disto, quando ele lê o texto não traz todos os detalhes sobre o relato. Por exemplo, onde estavam localizadas as cidades de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Vamos abrir o texto bíblico aqui. Olha, Gênesis 19, 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Então, está citado Sodoma e Gomorra, mas apenas Sodoma e Gomorra foram destruídas? Vamos ver. Havia outras cidades ali. O texto seguinte fala que tinha o rei de Sodoma, de Gomorra, de Adimá e de Zeboim. Também fala do rei da cidade de Belá, que é Zoar. Esses reis entraram em batalha no vale de Sidim contra outros reis. Então havia outras cidades ali. Agora temos que saber, essas cidades foram destruídas? Segundo Deuteronômio 29, 23, sim, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, e de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então aqui está claro que houve sim a destruição das cidades de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim. Zoar é possível também que sim, porque o texto bíblico vai dizer que o Ló, melhor dizendo, as filhas de Ló pensavam que não havia mais ninguém no mundo. E eles não ficaram ali em Zoar, eles saíram. Se eles saíram de Zoar, provavelmente é porque eles viram aquela cidade ser destruída assim que eles saíram. Por isso elas acreditavam que não havia mais ninguém no mundo e o pai delas era o único que podia lhe dar descendência. Agora vamos para as ciências aqui. Como que a geologia ajuda na compreensão desse texto, ou pelo menos dessa dificuldade da localização das cidades? Olha aqui. Então, temos aqui um mapa. Aqui é a Palestina, você pode ver bem. E em 1990, foram encontrados nesta região, do lado de cá do Mar Morto, aqui é o Mar Morto, e do lado de cá foi encontrado muita cinza com essas esferas de enxofre no interior das placas de rocha. Então aqui você tem algumas placas meio rochosas, é um material duro, não é
é aquela rocha que não dá para quebrar. Ele é rígido, mas ele pode ser quebrado com a mão. E dentro dele, essas esferas de enxofre, tá? E coberto por um pó fino, uma cinza. Isso foi descoberto numa expedição arqueológica e também estava geólogos trabalhando nessa expedição e eles encontraram essa evidência. O que ela mostra? Bom, antes dessa descoberta, acreditava-se que as cidades das Campinas do Jordão, ou as cidades mencionadas no Gênesis, as cidades que foram destruídas, ficavam aqui, ó, ao sul do Mar Morto, onde está o cursor aqui, eu estou mostrando. Mas o que acontece? Se o texto bíblico diz que essas cidades foram destruídas, que foram reduzidas a cinza, e que lá em Deuteronômio diz que tudo ficou coberto de cinza e nem planta nasceria. Quando eles chegam nessa região, eles não encontraram cinza. Não havia cinza nessa região. Será que o texto bíblico estava errado? Não. Aí eles encontraram cinza nessa região, só que não estava as cidades todas amontoadas, uma próxima das outras, mas sim um pouco mais distantes, como mostra esse outro mapa aqui. Perceba que aqui nós temos o Mar Morto, ou o Mar Salgado, tá bem pequeno aqui, e aqui ele está numa escala maior, uma foto de satélite, e eis os nomes das cidades e as possíveis localizações de Zeboim, Adimá, Gomorra e Sodoma. Então é um rápido exemplo para dizer e aqui mostrar como a geologia foi capaz de auxiliar no melhor entendimento do texto bíblico. Porque para examinar este material foi preciso aí a expertise do geólogo. Tá bom, meus irmãos? Já vimos como que a geologia contribui junto com a geografia, agora a arqueologia. Quais são as evidências? Olha que interessante. De acordo com Werner Keller, Werner Keller é autor do livro E a Bíblia Tinha Razão. Então eu fiz um apanhado e ele diz assim: milhares de tabuinhas de barro como esta, datando de 3000 a.C., foram encontradas em expedição arqueológica nas proximidades da região do Mar Morto, em Ébano, cerca de 200 quilômetros da Harã bíblica, aquela cidade para onde partiu Abraão, contendo riquíssimas informações sobre o cotidiano dos tempos dos patriarcas, inclusive citando nomes de personagens bíblicos daqueles tempos. Então, mais de 20.000 tábuas de barro em escrita cuneiforme, né? Elas foram encontradas na cidade de Ebla. Ebla foi uma importante cidade da época, datando aí 3.000 anos antes de Cristo. E entre essas tabuinhas é citado ali nome de personagens bíblicos, é citado também o nome de reis daquela época, inclusive um texto que está lá em Gênesis, citando o nome daqueles reis lá, tá? Enfim, é claro que pode haver um erro na hora de interpretar. Sim, é possível, mas estas tábuas mostram com muita clareza como era a vida nos tempos de Abraão e também cita ali, irmãos, o nome daquelas cidades: Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar.
Isso é um achado arqueológico que contribuiu muito e até hoje contribui muito para o entendimento de vários e vários textos das Escrituras.